it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Continuamos a falar de micros 16 e 32 bits e, nessa parte, falaremos do Amiga. Sim, o micro revolucionário criado por Jay Miner, comprado pela Commodore e que marcou fortemente a microinformática mundial, por ser um computador à frente do seu tempo. Depois, sessão de notícias. Toda a trilha sonora que você está ouvindo é composta de músicas de jogos do Amiga. Então, segue o episódio. Bom, depende, tem fábrica nos Estados Unidos. Mas enfim, você foi uma empresa canadense, né? Não vamos entrar na história do Apple. Vamos ter um episódio para isso. Vamos ter um episódio para contar aos amiguinhos que, a princípio, era para ter parado na Atari e não na Commodore. Como vamos contar aos amiguinhos que, nesse momento, o Tramel já tinha saído da Commodore e já estava na Atari. Mas, enquanto a gente não chega lá, vamos falar daquele que, sem querer ter muito favor, foi talvez o mais conhecido dos micros de 16, ou talvez o mais influente, ou, enfim, whatever, dos micros de 16/32 bits dos anos 80. Principalmente no Brasil, né? Não só no Brasil, né? No mundo também. Basicamente no mundo inteiro, e que durante muito tempo foi talvez a grande alternativa no mercado doméstico, e que, como você falou, fez a Apple lançar um Apple IIgs para evitar que a impressão de Apple II migrasse para mim. E fez uma Atari correr atrás e lançar um Atari ST. E fez a Atari literalmente montar um Atari ST no que tinha na mão. Mas vamos começar. Vamos lá, vamos para o que a gente está falando. Meu. Amiga Mil, Commodore Amiga Mil. O primeiro da série. 1985. Muito importante, 85. Na SES, que o Amiga foi apresentado lá na SES deste ano, no meio do ano, né, em julho. Apesar de ele ter saído só lá para novembro. O Amiga 1000 é uma máquina que a Commodore comprou a empresa, né, a empresa chamada Amiga, que tinha um codinome de Lorraine. A gente vai entrar em detalhes disso no especial Commodore, né? Commodore versus Atari. Tava ele lá com seu case nem um pouco inspirado no Commodore 128D, né, a versão separada de teclado do Commodore 128. Tava ali lá. Essa máquina, ela surpreendeu o pessoal na época. Em 1985, ninguém esperaria escutar isso. Já estamos falando de um ano antes, mais de um ano e um pouquinho antes do Apple IIgs sair. Nunca o pessoal esperava de ouvir uma máquina com um som digitalizado estéreo. Era uma paulada o Amiga 1000. A concorrência não tinha nada parecido. Ele usava o mesmíssimo 68.000 dos Macs, que é o dele de 7, né, no caso do Amigo de 7. Ele usava o mesmíssimo drive de 3,5 dos Macs. O formato de disco é diferente, mas é um drive 3,5. 880K, só para ficar um pouquinho maior. Usava memória 256 ou 512. Isso. Dava até 8 MB. O Amiga OS, que era o sistema operacional, que vinha no Amiga 1000, ele não estava na ROM, ele estava numa Daughterbox, uma placa-filha com memória. Quantidade de bugs que existiam, mas vamos lançar isso. E o que acontecia? Você rodava o Amiga OS a partir do flop, né, o famoso Kickstart. E o Kickstart, né, batia a bola com essa Daughter-Bot, o WCS, que era protegido depois que você carregava tudo. Aí depois eles consertaram as coisas e veio aí o famosíssimo Workbench. Mas o Amiga OS, que era a princípio de sistema operacional texto, já tinha multitarefa preenchido, tinha uma série de avanços para aproveitar melhor o hardware do Amiga 1000, e aí você tinha em cima disso, né, a API do Vision, né, que era a API de Windows, e o famoso Workbench, que era a interface gráfica. Exato.
E você podia usar, você usava as coisas no Workbench, usava as coisas no Shell, né, o Amiga Shell, etc. E tal. Era um sistema operacional extremamente avançado, pra época não havia nada parecido no mercado. E aí, claro, né, para não perder o hábito, o festival de chips customizados. Sim. Né, além do chipset original, o famoso OCS. Isso. Por enquanto vamos só falar do OCS, que é Paula, Denise e o Agnus. Isso, Paula Áudio, Denise... Deixa eu melhor nisso. Enfim. E o Agnus, que eu diria que ele é um... O pessoal chamava ele de bitter. Eu diria que ele é um gerenciador de memória estendido. Ele inclusive mapeava a memória de... Denise era vídeo. Denise era vídeo, bem lembrado. E que conseguia coisas como 640 por 400 de resolução. O Amiga 1000 já começava com 640 por 256. Isso, com 4.096 cores. Oh yeah. Ninguém diz, né? Com um detalhe de 4.096 cores. Acabou. Sendo que tinha um modo do Amiga, esse modo era usado exclusivamente para Superimposer, que deixava as 4.096 cores simultâneas. Apesar de, na maioria dos modos normais, usar 32 cores simultâneas da paleta de 4.096. 4 canais de som estéreo, já falados aqui anteriormente, era um escândalo o som do Amiga, som digital PCM. O flop de 3,5 também era um pouquinho diferente, né, em termos de formatação exclusiva. E Amiga Basic. Só que engraçado, essa máquina, apesar de ser tão revolucionária, ela não conquistou o consumidor de cara. O Amiga 1000 não foi bem sucedido em vendas. Aí o pessoal fala, por quê? Então, primeiro porque o preço dele ainda não era um preço muito competitivo na época. E o segundo é o fato dos bem citados pelo César aqui, bugs que rolaram na apresentação da SES e que também tinham na máquina do produto final. Eu diria que o Amiga 1000, por ter sido meio lançado às pressas, ele seria um Amiga Beta. A Commodore foi burilando, mudou também a forma de venda, né? Voltou a vender nos grandes vendedores de mercado, como vendia o Commodore 64, né? E aí veio o Amiga 500. Isso. No começo de 87, Isso. ela lançou duas máquinas, Amiga 500 e Amiga 2000. O que a Commodore pensou? Vamos separar nosso público. Quem quer uma workstation de trabalho vai comprar o Amiga 2000. Quem quer uma máquina popular para ser o sucessor do Commodore 64 vai comprar o Amiga 500. O Amiga 2000, externamente, não era muito diferente do 1000. Aquele com teclado separado, mesmíssimo teclado, diga-se por passagem, 1 MB de RAM e, vamos dizer, a mesma configuração do Amiga 1000, com exceção de ter mais slots de expansão. Inclusive, alguns slots que podiam até ser colocados uma placa que emula o IBM PC. Já o Amiga 500 era um Amiga Gamer. Teclado... Eu não diria gamer, mas era um Amiga para o público doméstico. Com certeza. O preço era mais acessível. Tinha só 512 de RAM. Teclado junto da CPU. Também vem com drive 3,5 embutido, só que na lateral. Bem dizer, se você olhar para ele, você lembra o Commodore 128. Que era uma coisa até que, de certa maneira, a própria Commodore estava pensando. Isso. Porque não havia um sucessor espiritual dos Commodore 64 e 128. O 500 passou a ser. E nisso o 500 foi muito bem sucedido. Com certeza. A CPU do 500 podia ser atualizada. Sim, assim como a Amiga 2000, o Amiga 500 tinha uma trapdoor. Era embaixo do micro. Tinha dois, aliás, são duas, né? A trapdoor embaixo e um slot do lado para expansões. Você podia... Tinha uma gama de periféricos do 500 que do tipo era algo semelhante ao que aconteceu no Commodore 64. Você tinha desde simplesmente a famosa expansão A501, que de 512 ele ia para 1 MB, como processadores, você podia botar um 68020, 68030i, você podia botar mais memória e até HDs SCSI. Coisa que no 2000 os 2000 a interface já era de fábrica. E aí, em cima desse grande sucesso... Essas duas máquinas fizeram sucesso nos seus devidos ambientes. O 2000 acabou indo para a linha da videoprodução, da computação gráfica 3D e até da desktop publisher, batendo de frente com os Macs. Afinal, em 87 não tinha Mac com o poderio do Amiga. Mas na prática, o pessoal, até pelo tamanho do poder que a Apple tinha em comparação à concorrência, especialmente a parte de vídeo, se tornou muito popular. Até algum tempo
tempo atrás, não era incomum você encontrar produtoras de vídeo que editavam os vídeos em Amigas 2000, 3000. Sim, até eu diria que um dos grandes periféricos do Amiga profissionais, 2000, 3000, 4000, era a Video Toaster. Video Toaster from NewTek. Uma placa que dava superpoderes ao Amiga. Era uma placa voltada para a videoprodução. Eu vou exemplificar muito bem para o público o que ela faz. É simples. Todo mundo aqui já viu alguma vez o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ou até São Paulo. Pois bem, vocês se lembram dos efeitos de pandeiro, que a imagem virava um pandeiro, a imagem se transformava num aviãozinho, ela congelava e rotacionava e tudo mais? Pois é, aquilo ali era feito em tempo real com a Video Toaster e os Amigas. Só pra gente continuar, né? Em 90/91, houve uma revisão do original chipset, do OCS, que lançou o SS. O SS, Que exatamente. vinha com o Super Agnes e o Super Denise. E o Super Denise. Além de outras coisinhas, principalmente em termos de modo de texto, né? Glitter, etc, sprite. Modo gráfico também. Tinha um modo gráfico de 1180 por 700. 1280 por 200 ou 1280 por 256, que era o Super High Resolution. Isso. 4 cores. A única coisa que eles não mexeram, aliás, mexeram um pouco. Continuava as mesmas 4096 cores, só que você tinha a chance de botar no modo, vamos dizer, nos modos mais baixos, 320 por 200, 640 por 200, 64 cores em vez de 32. O SS apareceu primeiro na Amiga 3000. Isso. Que também mexeu no processador. Mexeu no processador, pulou com 030. Exatamente. O 030 de 20, né? 20 MHz. 16 ou 25, né? Dependendo. Mas na prática é só 25, se não sei que é só 16 por aí. Já vinha com 2 MB de memória, vinha com processador de ponto flutuante, vinha com uma interface SCSI e um HD. O design dele ficou mais arrojado, ele perdeu a cara, vamos dizer, de Commodore 128D. Isso, um desenvolvimento, mas o 3000 era o Sensor 2000, né? Mudança, atualizações no sistema operacional, né? Basicamente no Kickstart, né? Ainda estamos falando do Arcbench já versão 2.0, né? Isso. Como curiosidade, existiu um modelo A3000X que rodava um Unix da própria Commodore. Outro, muito rápido, o A500 Plus, que foi basicamente um refresh do Amiga 500. O A500 Plus é uma Amiga 500, já com um chipset SS. Isso, e um Kickstart mais novo, 204. Essa máquina viria a se Porque transformar... fez muita gente reclamar, porque não conseguia rodar os jogos. Pois é. E essa máquina viria a se transformar no famigerado para alguns, Amiga 600. Isso, a origem, do qual, aliás, eu tenho comigo, um Amiga 600. Também houve o Amiga 2500, que seria um Amiga 2000 também com SS. Esse é raríssimo, esse saiu pouquíssimas unidades, foi mais em nível de Europa. Teve 1500 também, o CDTV, aquela tentativa de videogame. Primeira, né? A linha Amiga teve duas. Primeiras videogame, etc. Só que os usuários de Amiga reclamaram que o SS não era o suficiente em termos de salto para a linha Amiga. E só um detalhe, eles não mexeram na parte sonora, que era exatamente a mesma, para avisar. E houve uma série de problemas no próprio A600 também. O A600 ele tem uma grande vantagem em cima do A500. O A600 ele já vem com uma interface de HD embutida e DE ainda por cima. O que já era na época, estão falando de 1992. 91 para 92, exatamente. Um método extremamente barato de ligar o seu HD e tal. Mas enfim. Pois bem, a reclamação do pessoal era que no CS não foi um salto muito grande. Tudo bem, a Commodore ouviu o pessoal e em 92 lançou apelou e lançou a linha AGA. Quando a gente fala apelar, não é uma coisa assim, né? A gente não está inventando nada. Exato. Primeiro que a maré da guerra já estava começando a ficar contra a Commodore nessa época. O 92 era, vamos dizer que a luz amarela já começou a acender lá nos escritórios da Commodore. E a segunda coisa é que realmente a Commodore apelou. Por que apelou? Vamos lá. Ela resolveu lançar duas máquinas no mesmo esquema do 500 e do 2000, que foi 1200 e 4000. O 1200 basicamente voltou à fórmula do Amiga 500. Todo mundo fala que o 1200 é o Amiga 500 sem bunda. Ai, caramba! Por questões de tecnologia, ele é mais fino, mas é o mesmo teclado, ao contrário do Amiga 600, o mesmo teclado profissional do Amiga 500. Mas o mesmo conceito, só que o Amiga 1200 tem processador 68020 nele, além do chipset AGA, que permitia 16 milhões de cores. Na verdade,
Havia uma pequena diferença que agora eu não lembro de qual era, se alguém conseguir ajudar, me lembrar, né? Que é, por favor, né? Agora eu lembro, acho que faltava MMU. É o famoso Memory Management Unit, unidade de gerenciamento de memória. Era a parte. Que cá entre nós, ele era suprido pelo próprio chipset. Isso. E aí era mais barato se você jogar uma... Agora eu que peço socorro. Você se lembra são os chipsets do AGA? Só sei que o AGA, o gerenciador, substitui o Agnus, né? Isso, tem o Agnus... Não, o AGA no caso. Enfim. E o Denise foi substituído pela... Enfim, pede ajuda pros nossos ouvintes. Né? A gente realmente não lembra, a gente... Está ficando velho. Muito velho. What? Se vocês esperarem, eu abro lá meu 1200 e olho. Enfim, depois a gente volta pra isso, no caso. Vamos falar de 1200 e 4000? Vamos falar. O 1200 foi o que acabou tendo uma sobrevida particularmente na mão dos Edmodders, etc e tal, que ganhou placas de expansão pra PowerPC. O 1200 era tudo que o usuário doméstico queria. A volta do Amiga 500 bombado, em grande estilo. 2 MB de memória, né? Interface HD embutida. Isso. IDE, com a HD de 2. Teclado numérico igual a 500. Que faltava no Amiga 600. Exato, voltou o teclado numérico. Possibilidade do Amiga 500 via trapdoor. E aliás, eu vou botar até um capítulo à parte. O Amiga 1200 eu até considero ele um passo à frente até nas possibilidades, porque foi feito muitos periféricos que faziam verdadeiras transformações nele. Ele podia acompanhar praticamente o Amiga 4000 em algumas coisas de igual para igual, tirando, é claro, coisas como AGA e companhia, né, por questões físicas. E tem o fato de que se você tivesse paciência, você usava trapdoor e botava um PowerPC no seu Amiga 1200. Sim. Fora o fato que alguns loucos modas colocavam ele em carcaça de PC, e aí você podia realmente brincar de Amiga 4000 com ele. Mas é aquela história, como nem tudo na vida é bonitinho assim, o 4000, né, vinha com 68030 de fábrica, ou 040. 040 para impor respeito. Né, já começava com 2 MB, daí pra cima. Mesmo chipset AGA já falado. As mesmas capacidades de expansão do Amiga 2000 e 3000. Né, e com o expansão dos Lotus 3. O Zorro 3. Foi bom você ter citado no Zorro, que a gente esqueceu. Que esse que saiu no 3000. Saiu do 3000. Era o Zorro 3 de 32 bits, né, já era um passo à frente. Inclusive o 3000 ganhou sua própria toaster para acompanhar o chipset AGA com mais efeitos ainda. Ele se tornou a workstation, inclusive ele ganhou uma versão de torre. O 3000 e o 4000 também. É um detalhe muito importante do 4000. O 4000 vinha padrão com IDE, não vinha com SCSI. Exato. Assim como o 1200, ambos padronizaram no IDE. Isso, né? E já eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. A Amiga 1200 tinha uma porta PCMCIA, igual dos notebooks. A gente esqueceu disso. O Amiga 1200 tinha uma porta. Tinha periféricos muito interessantes. Tinha um Superimposer para PCMCIA. Tinha um Genlock para PCMCIA. Isso era uma coisa muito importante. Uma máquina compacta, a ideia da Commodore de colocar um slot PCMCIA no Amiga 1200 foi que eu considero uma ideia muito interessante. Pena que não foi continuada. Hoje em dia basicamente acabou o PCMCIA, pouquíssimos notebooks hoje em dia saem com ele, mas no desktop não deu atração suficiente para, por exemplo, a gente ter desktops de tamanho menor, etc e tal. Ou então tudo junto, que é um form factor que basicamente acabou. Pois é. Hoje em dia, né? Aquela coisa que você botava o teclado em cima da placa-mãe, etc e tal. Vale lembrar também, saindo um pouquinho do hardware e indo pro software, que além de muitas coisas, o Amiga teve grande influência em software até para outras máquinas. Por exemplo, o Deluxe Paint foi um editor de gráfico que tinha funções que você via muitos anos depois em similares de PC, por exemplo. E vamos dizer que ele seria o avô do Photoshop. Outra coisa também é o Lightwave, o programa de 3D do Amiga, que até hoje existe no PC, com versões mais modernas. E ainda, é claro, a parte de áudio, formato mod, é formato do Amiga, de áudio. Que é um formato ainda muito popular, particularmente para o pessoal que cria música digitalizada, né? Exatamente. O Amiga, tanto na cena de vídeo quanto na cena de áudio, ele se destacou muito. Na época que o Amiga surgiu, a música eletrônica estava em pleno desenvolvimento, em pleno sucesso. Vale lembrar, conjunto do pessoal que está escutando, alguns aí escutaram na infância, o Information Society.
usava amigas, aparecia um no clipe do Hack, e o líder da banda, Kurt, ele é amiga user até hoje. Ele hoje em dia tá trabalhando na Eidos, trilha sonora, foi trilha sonora do Hitman, do Soul River, outros jogos aí mais modernos, e ele começou no Amiga. Você tem uma coleção de usuários famosos de Amiga, né? Sim. Entre eles está aqui Andy Warhol, que inclusive apareceu no lançamento do Amiga, os primeiros usuários. Outro exemplo, saindo de gente famosa, Babylon 5. Teve a série teve... A primeira temporada e parte da segunda foram renderizadas com o Video Toaster. E pra terminar, três coisas famosas da Amiga. Primeiro, símbolo, né? Que é a Boing Ball, né? Aquela bolinha vermelha e branca. Que virou quase para o símbolo do Amiga. Perfeitamente, O Guru Meditation, que quando dava pau. Que também virou uma gag do Amiga de brincadeira. Virou. E quando você carregava o Amiga sem a Kickstart, né, que aparecia aquela mãozinha com o bloco para você colocar. Exatamente, aquela simpática mãozinha. E, claro, eu acho que se a gente não citar, o pessoal mata a gente. Muitos jogos tradicionais hoje em dia surgiram no Amiga. Shadow of the Beast, da Psygnaus. Aliás, a Psygnaus, uma empresa que hoje em dia é uma divisão da Sony, né? Foi comprada pela Sony. Já há algum tempinho. Uma empresa inglesa que fazia jogos como Shadow of the Beast, que é o jogo mais importante deles. O Agony também, que é um jogo muito bonito. Que surgiram no Amiga. A Factor 5, a empresa alemã, que surgiu com a série Turrican. Pois trabalhou com jogos da Nintendo e da Sony também, né? Também temos System 17. Tem o Barra Vento. Tem o Barra Vento. Olha, se você não entendeu a piada, não vamos contar. Por favor, procure e volte, e aí você vai ver porque a gente riu. Só vou falar uma coisa. Barra Vento está para o Amiga, o que Zorax está para o MSX, tá? Você não entendeu a piada, estuda um pouquinho que eu digo você, divirta-se. É muito melhor do que a gente... A parte dos jogos eu vou parar por aqui, porque o Amiga tem tantos jogos, mas tantos jogos surgiram nele e que foram portados para outras plataformas, que isso também dá um programa. Eu acho melhor falar no Atari versus Commodore, porque vamos dizer que é melhor a gente citar lá. Enfim. Então, vamos pegar nossas malas, porque a Amiga aqui acabou, essa foi a última geração do Amiga, o resto foi só um upgrade já no estágio pós-ESCOM, né? ESCOM e todo um drama que existiu pós-falência da Commodore, 1994. Por aí vai, dá pra... Aliás, eu posso falar que a linha AGA, ela sobreviveu muito depois da falência da Commodore. Isso é um fato interessante, que o computador a linha AGA durou de 92 até mais ou menos 96 e 97. Isso foi pós-Commodore. A linha Amiga ainda sobreviveu vários anos sem a empresa mãe, vamos dizer assim. E aí a gente fala, já que falamos de Commodore... E a cena do Amiga, e só pra terminar, a cena do Amiga, assim como do Commodore 64, além dos Estados Unidos, teve muita influência na Europa. A Amiga, junto com o que a gente vai falar daqui a pouco, a Atari ST, ambos na Europa, tiveram muita influência lá. Tiveram muito sucesso. Inglaterra, Espanha, a Alemanha, entre a França e vários outros países. Aquela história, já que a gente falou de Commodore, vamos falar de Atari. Já que falamos de Amiga, vamos falar de Atari ST. Atari ST. Então vamos para agora onde? Sei lá onde é que Trump trabalhar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo Retrocomputaria. E hoje encontrar o Ricardo aqui, a gente se encontrou no estúdio por acaso. Hoje a gente meio que se encontrou na base dos barrão, né? Na correria. Mas tem algumas notícias aí, né? Pra gente, sei lá, conversar, bater papo aí com o pessoal. E vamos começar com uma fofoca. Opa, fofocas são boas. Vamos pegar o tricô. Pega lá o tricô, vamos discutir o ponto. Amor, me dá o tricô aí. Pronto. Pera aí, Cláudio, me vê aquele ponto cruz aí, por favor. Vamos fazer aqui que o tricô é bom, você nem sabe. Sir Clive Sinclair, 69 anos, se casou. Sir Clive Sinclair se casou. Casou em Las Vegas com Angela Balnes, dançarina de lap dance. Cara, eu ia perguntar se ele casou com o sósia do Elvis. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you... O padre deve ser sósia do Elvis. Bom, é capaz de padre ser sósia do Elvis. Afinal de contas, é Los Angeles. Las Vegas. Las Vegas, boa música, 20 quilos, tudo bem. Mas peraí, ele casou com uma dançarina de lap dance. 36 anos mais
mais nova que ele. Nossa. Ele tem 69, ela tem... Nossa. Não é o primeiro casamento de Sir Clive Sinclair. Ele foi casado durante 23 anos com Anne Trevor Briscoe. Tem 3 filhos desse casamento: Belinda, Crispin e Bartholomew. Eles se casaram em 62 e se divorciaram em 85. E esse ano ele foi pro seu segundo casamento com Angela Bowers. Agora uma curiosidade, 85 que ele se divorciou, será que isso tem a ver com o início da derrocada da Sinclair Research? Porque dali por diante começou, foi em 86 que a Amstrad comprou a Sinclair, não foi? Ou foi final de 85, se eu não me engano. Eu não sei, isso a gente comentou no episódio 2, né? A gente falou isso no episódio 2, mas eu tenho quase certeza que no ano seguinte foi... Será que tem alguma influência? É o tipo de coisa que eu acho que nunca vai se saber, só o dia que alguém desencavar essas histórias. E pra quem gosta, né, graças ao pessoal do Register, a gente soube que Lady Sinclair, ex-Angela Bowness, ela teve um Commodore quando era criança. Ela não teve esse Spectrum. Tá na hora dele dar um pra ela, né? Pois é, né? Certamente é uma boa oportunidade, né, de introduzir alguém aí no culto do espécie, né? Pois é, né? Mais uma fofoca, mas talvez não é fofoca, sim. Outra fofoca? Da coisa. Outra fofoca? Tamo bem, hein? Corporativa. Nolan Bushnell, o cara que criou, que fundou a Atari. O Atari voltou a Atari, né? E voltou como parte do board de diretores. Muita gente dentro da comunidade Atari acha que é simplesmente um golpe de relações públicas, até porque a Atari S.A. não anda muito bem nas pernas. A Atari acho que tem uma praga sobre o nome, né? Porque desde que acabou os videogames e deu a Atari ST, foi tateando, e aí foi aquelas butinadas como o pessoal de área de videogame vem te falar melhor, o Jaguar, o Lynx, e aí foi comprado pra Infogrames, a Infogrames virou, depois foi comprado pela Ubisoft, aí a Ubisoft trocou de nome, a Atari pertenceu a Warner. A gente vai ter naquele episódio o Atari Commodore que a gente vai ter vou detalhar mais esse assunto, mas tem muita história, tem muita coisa, acho que tem uma praga sobre o nome Atari, quem pega fale, né? E é uma coisa que é também uma maneira de trazer assim, um nome que é importantíssimo pro mercado de videogames de volta, e também da computação, apesar dele estar muito mais envolvido na mente do público com o videogame, ele também estava na Atari no início dos computadores. Cara, eu fico pensando nisso como um golpe de marketing e me lembrei de uma coisa. Aliás, o João vai comentar isso melhor quando a gente fizer o episódio da Konami, mas a Konami também fez um golpe de marketing quando colocou Hideo, ou como os nossos amigos que preferem que a gente fale corretamente japonês, o Hideo Kojima, no board de diretores, né? Colocou ele lá. Alguns também falam uma coisa, isso é golpe de marketing, né? Porque ele é o criador da franquia da atualidade de maior sucesso da Konami, né? Metal Gear. A grande franquia da Konami. Exatamente, é a grande franquia hoje em dia, né? E começou no MSX, claro. Que afinal, Snake's Revenge e aquele Metal Gear do Nintendinho, o próprio Kojima virou e disse, né? Porcaria é essa? Treco é esse? Eu não sei disso aí não. Tanto que ele fala claramente, né? O Metal Gear Solid 1 do PlayStation é descendente, é sequência direta do Metal Gear 2 Solid Snake do MSX2. Nota de falecimento agora, por favor. Bota aquela musiquinha de nota de falecimento. A gente tá um pouquinho tarde, mas enfim, muitas pessoas não sabem disso, que no final de abril a Sony anunciou que não vai mais vender o flop de 3,5 polegadas no Japão a partir de 2011, melhor, de março de 2011. É aquele negócio, a gente não sabe se vai dizer hoje em dia que o drive de 3,5 já vai tarde, ou que é alguma sensação de muitos, mas também vai dizer que é uma marca num mercado, né, mais de quase 30 anos de produção, 28 anos o Drive 3,5 ficou em produção, acho. Na verdade, foram fazer esse ano 30 anos, em 2011, aliás, 30 anos desde o lançamento e 28 anos desde o início da produção em si. Segundo a matéria aqui, a Sony chegou a vender 47 milhões de discos em torno do ano 2000, que foi o máximo, mas em 2009 só vendeu 8 milhões e meio de discos no Japão. Hoje em dia não tem jeito, né? Devido ao... A rigor, a Sony já parou de vender na maior parte do mundo. Né? Parou de vender desde março, com exceção do Japão, que vai parar em março de 2011, e alguns mercados tipo Índia, onde ainda existe alguma demanda do Drive 3000. Mas, de qualquer maneira,
a rigor, já há algum tempo está inclusive difícil de achar o flop disk em si no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro. Você até encontra, mas já está uma certa dificuldade. Agora o curioso é o seguinte, drive de 5 1/4 é mosca da cabeça branca. Eu há pouco tempo estive procurando drive de 5 1/4 para pegar para poder recuperar um material que eu tinha em disco de 5 1/4, tentar recuperar. Até cheguei a mandar pro Twitter, acho que eu depois vou linkar para as fotos, né? Aquela foto que eu coloquei um gabinete PC com 3 drives de 5 1/4, tirei uma foto disso, é ficção científica. Quem diria hoje em dia ver um gabinete PC com 3 drives de 5 1/4? Mas hoje em dia é uma coisa assim, 5 1/4 eu não achei no Mercado Livre, em lugar nenhum para comprar. Tive que tentar me virar com o que eu tinha de drive, e 3,5 tá indo pelo mesmo caminho. Isso é um problema sério para quem tem seu meio clássico, porque muito assim, apesar de ter toda a movimentação em torno de utilização de Slash ou outras mídias para substituição, em muitos casos você precisa do disquete 3,5 para poder dar o seu disco ou qualquer coisa do gênero. Exatamente. O João estava comentando uma vez que ele tem certos problemas para as soluções para substituir o drive do Commodore 64 e 128, o 1541. Existem soluções que não funcionam. Você usar um adaptador para usar um compact flash ou um cartão SD. Ele diz que tem vezes que não resolve. Você tem que ter o drive. E a única solução que ele encontrou disponível que era, digamos que funcionava, dizer que funcionava 100% dos casos, era caro demais. Então você acaba tendo ainda a necessidade do drive 3,5 em alguns casos. Não tem esse problema. Por favor, faça um minuto de silêncio pelo drive 3,5. Tá bom. E bola pra frente, né? Bola pra frente. Pra quem tem um Commodore PET, pode se divertir com um CPU card com 6586. 6586 é o que? Um outro processador pra ele? Isso. Acaba sendo praticamente uma daughterboard, né? Se eu entendi corretamente aqui, né? Há algum tempo que eu ando treinado nesse tipo de coisa, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas enfim. Mas o que importa é que esse carinha, 6586, ele pode levar o PET a 12,5 MHz. Nossa! O objetivo da placa, inclusive, é chegar nesse 12,5 MHz, né? E além do chip, tem um Xilinx CPLD, né, para fazer o Logic Glue. Além disso, tem 1 MB de flash RAM. Puxa. E 512K de flash ROM. Nossa! Aliás, isso que era uma daughterboard, né? A gente aqui erra e pede desculpa no ar mesmo. Eu falei uma baboseira. Porque, na verdade, você vai plugar o cartão da CPU onde está o 6502. Então você tira o 6502 e pluga essa daughterboard soquetado ali. Isso. Interessante. Ele testou no próprio PET dele e ele ainda vai testar com outros PETs para ver como fica. Deu aquela bombada, né? Fez o bicho, virou um super PET, né? Virou. Ainda tem alguns pontos a serem resolvidos, mas quando resolver, vai ser um super PET. Vai virar um mega PET. O bichinho vai voar abaixo, né? Só o pessoal de emulação ficar feliz. Vamos falar um pouquinho de emulação? Vamos. Mas não é de qualquer emulação, tá? Porque a gente tá falando de alguém que emulou uns 80 num microcontrolador PIC. Nossa. Mas o PIC, mas já existem PICs com capacidade do cara emular uns 80 dentro? Caramba! Eu conheço o PIC, eu já vi o microcontrolador, assim, mas não sabia que ele tinha uma capacidade tanto. Não existia ser capaz de emular uns 80 dentro dele. Que tinha capacidade de processamento, mas acho que eu me lembro muito pequena. Aquele negócio, com o avanço do PIC, certamente que a capacidade para emular os CPUs mais simples de 8 bits já está disponível. Ele está emulando, no caso, com 32MX79 512H. Isso não é senha, isso é o part number do PIC. Eu ia justamente perguntar se você tinha isso para viagem. Um nome desse? Pois é. Mas enfim, pra quem reclama que a gente vai falar de emulação, a gente fala de emulação que vale a pena, né? Mais a pena. A gente fala de emulação que vale a pena, ou seja, o cara pegar uns 80 e emular num PIC. E nos comentários do Hackaday, tá falando de poder do PIC, alguém comentou que PIC 32 é o MIPS. Nossa, na prática ele é um MIPS. É um MIPS. Caramba! Pô, então esse bicho é rápido pra caramba, é invocado. É um pouquinho fraco, né? O MIPSinho certamente... certamente é um bichinho invocado, hein? É como diria um amigo nosso aqui do Rio, ele é do mal. E depois até,
lendo os comentários, porque a gente, mais uma vez, a gente está comentando e a gente está relendo as coisas. Enfim, né? A gente está conversando aqui no estúdio, inclusive, e o código ele é todo escrito em C. Né? Por isso ele acaba utilizando o PIC. E esse PIC 32MX tem 128K de RAM. Interno. O que significa que ele pode usar os 64K que os 80 espera existir e o resto serve de RAM disk. Que tá, segundo a foto, ele liga a placa a um displayzinho, um LEDzinho, e a um tecladinho bem simples. Eu tô vendo a foto. Nossa, é um teclado montado em casa e uma telinha de 40 caracteres por 4 linhas. Isso. Opção de comunicação com porta serial. Tô vendo na placa tem uma portinha serial. E ele consegue rodar o Zork. Claro, né? Claro. Qual plataforma dessa época não roda Zork? Pois é. Ele também adicionou 128K de EEPROM, né? E depois adicionou Flash. E mais, enfim, 52, regulador de voltagem, trimmer, etc. Resistores. Inclusive espera em algum momento liberar toda esquemática. Vai ser divertido. Vai ser divertido, cara. Vai ser bem interessante. Aliás, o Hackaday é um site que vale a pena você olhar, mesmo quem curte retrocomputação, quem não curte um tanto assim, mas tem sempre alguma coisa interessante. Se você gosta de retrocomputação, se você gosta de do it yourself, se você gosta de hacks, ou se você simplesmente curte ver as pessoas revirando as coisas de ponta cabeça, o Hackaday é um site que vale a pena você acompanhar. Vale a visita diária, é muito legal, tem muita coisa. Assina no Corrida, em seu leitor de vídeo, whatever você use lá, você tem que assinar, porque é site absolutamente sensacional, qual aliás vem, né, um hack bacaninha, que é um maluco pegou um Apple IIe que ele comprou por $20, mercadinho de venda lá, meteu um computador na frente para fazer o processamento, ligou o computador que faz o processamento ao Apple IIe por um USB FTDI, né, alimenta a 3.600 volts. Esse cabo FTDI, ele é o que? Porta do cassete, coisa do tipo? Eu não lembro de cabeça. Mas enfim, o que importa é que ele fez um Twitter display com o Apple IIe, com as imagens e tudo. Inclusive tem um vídeo no YouTube. Muito legal. A gente também vai colocar o link em separado do post em si, do link principal em si, que vale a pena você ver. E pra gente terminar... Não, termina aí, tem coisa pra contar, tem umas coisas pra... Também tem minhas notícias, poxa. Só você que senta na janela? Tá certo, então. Pra terminar então a minha parte... As minhas são poucas. Enquanto o mundo tava vendo, entre outras coisas, Brasil e Costa do Marfim, pela Copa do Mundo, na Inglaterra tava rolando o primeiro Vintage Computer Festival, no famoso Bletchley Park, que é berço de toda a computação inglesa. Sim, no Bletchley Park, onde Alan Turing e outros pesquisadores ingleses começaram a desenvolver o Colossus, que aliás, curiosamente, o Colossus, os ingleses negaram a existência dele até há pouco tempo. Oficialmente, eles assumiram há pouco tempo a existência do Colossus. E foi usado para quebra de código dos nazistas durante a Segunda Grande Guerra. E, legal fazerem lá. E é um local que já era um local mesmo de peregrinação e agora também tem o Museu da Computação Inglês, o National Museum of Computing, e eles fizeram também o Vintage Computer Festival, que já existe nos Estados Unidos há algum tempo e que agora tem também na Inglaterra. O Register fez uma matéria muito bacana de fotos, já começando com um cliente Twitter para ZX Spectrum 3. Uau! Com 128K e tudo. Eu tô vendo aqui, Welcome to ZX Twitter. Que legal! E aí tem, computadores analógicos, tem moldes de todos os tipos, inclusive muitas com expansão de SD, que é uma coisa que praticamente tornou-se comum em qualquer plataforma clássica, é um molde de SD. Enfim. Tem uma foto de uma caixa de um Dragon 32. Acho que comentamos sobre o Dragon 32 lá no episódio. Isso, no episódio do... E achamos uma foto de um. Pois é, né? Dá pra quem gosta, entendeu? E aí tem todo tipo de bizarrice, tem até um Z88 pra alegria do quinto elemento. Exatamente, o quinto elemento quiser ter o computador de mochila, né? Era o sonho dourado dele, eu não sei como é que tá agora, mas há um tempo atrás, o sonho dourado dele era ter um Z88. Eu não sei exatamente pra quê, mas porque ele teria utilidade pra andar comigo. Eu teria, acho que seria um 8-bit mais popular que fosse em formato notebook, seria mais legal. Eu acho que ele tem um Z88 pelo mesmo motivo pelo qual eu acabei tendo um Atari Portfólio, que é o coolness, né? Eu acabei entregando o meu Atari Portfólio pra um outro lar, mas porque realmente o tempo começa a faltar, mas
Sim, é legal. O Atari Portfólio é certamente dos computadores portáteis mais legais que você pode encontrar por aí. Tem um PDP-8. Nossa, um PDP-8? Tem um PDP-8. E, além disso, o Vintage Computer Festival foi o palco para o lançamento de um novo Amiga. Uma empresa chamada Aeon lançou no Vintage Computer Festival um Amiga com o nome de Amiga One X1000. O Amiga One X1000 tem um PowerPC de 1.8 GHz. Acho que a gente chegou a comentar sobre ele, eu acho, no episódio 1 ou 2, na sessão de notícias. Eu acho que a gente chegou a comentar por alto, mas não, a previsão da configuração que viria nele, eu acho. Fala, o que ele tem de bom? Na verdade, acabou saindo com um Dual Core PowerPC. Nossa! Né? Um Amiga OS 4 e tem um coprocessador X-Core de 500 MHz. Nossa! O X-Core, qual é o grande negócio do X-Core? Ele permite um processamento paralelo, né, muito preciso e é mais ou menos equivalente a 256 cores fracamente acoplados. E pelo menos 8 threads estão disponíveis em qualquer momento do computador, para qualquer ação. Ou seja, explicando para quem não entende muito o nosso papo técnico, é como se você tivesse uma máquina que tivesse 8 núcleos, né? 8 threads, né? Na verdade, o que o X-Core garante pelo menos 8 threads estarão disponíveis em qualquer momento para qualquer aplicação. O que para o pessoal de processamento paralelo, para paralelização de programa, etc e tal, renderização, por exemplo, que é eterno problema, é uma coisa bacaninha. Oi, como? E como? A Aeon fala em 1.500 libras pro X1000, ou seja, não é uma máquina barata. 1.500 libras, cara, pra moeda de Brasil, bate perto de 3.500 reais ou mais. Enfim, essa máquina que não vai, eu acredito que não vai chegar, se chegar no Brasil, você não vai deixar menos de 7 mil reais. Né, tal. Mas tudo bem, tem uma ATI Radeon R700, tem 10 portas USB, 4 PC Repress, 2 PC slots e enfim. E mais um monte de coisa. Eu tava vendo gigabit de internet, porta SATA, áudio 7.1 e tudo mais o que fazer. Então, tava olhando aqui, já, o Amiga OS looks terrific, tá excelente, usando, e estão portando Firefox e OpenOffice pra ele. Se eu não me falha a memória, do Firefox, aliás, do Amiga OS, tá praticamente estável. Então, você vai ser uma máquina... Vai ser uma coisa de louco, né? Vai. Não vai ser uma máquina barata, mas, meu Deus, que máquina de louco que vai ser. E é interessante que eu tava olhando no site, o autor, né, o diretor da empresa que produz, ele fala que tem mais de 150 amigas em casa. Esse é um cara amigável mesmo. E aí, enfim, né, pra quem tá procurando um novo Amiga, né, já começa a juntar o dinheirinho, né, que vai precisar pra ter esse canhão. Pede uma linha de crédito no BNDES. Pau na máquina que o negócio vai ser punk. É muito punk. Agora vamos fazer as minhas notícias então? Pois é, né? As minhas é pouca coisa, é coisa rápida. As coisas são mais relacionadas a MSX. Tivemos a MSX Rio agora no mês de junho e o pessoal da Tecnobyte, na pessoa do Ricardo Azen e do Rogério Bellarmino, eles lançaram mais um produto. Eles estão voltando com força total produzindo hardware. Para quem curte MSX já vai sabendo que eles pretendem lançar interfaces padrão IDE. Então, para quem vai querer espetar, finalmente não teve oportunidade antes, se quer espetar um HD, ou o que é mais interessante, um Compact Flash com um adaptador no seu MSX, eles vão produzir IDE em breve. Mas eles lançaram inicialmente uma placa que eles chamam de Shockwave, que ela gera um som, ela tem a mesma capacidade de geração de som da Moon Sound. A Moon Sound foi uma placa de som baseada no chip APL4 da Yamaha. Só que aí que tá. A APL4 produzida pela Tecnobyte tem um DAC que consegue melhorar a qualidade do som, consegue deixar o som mais limpo, mais puro. Então, quem tiver interesse, ele já tem para venda, já tem muita gente comprou, já fez algumas vendas nas MSX Rio, o pessoal que tá usando tá adorando, porque dá para você pegar o VMod de Amiga no MSX com o pé nas costas e dá para tirar um somzinho assim muito bacana, o som tá muito bom. E o que ele lançou agora nessa MSX Rio, não contente da Shockwave, ele lançou a Power Graph. Para MSX, anos atrás, saiu uma placa que era conhecida como a GFX 9000. GFX 9000. Exatamente, com o chip V9990, que seria
o chip que seria colocado a princípio no Turbo R. Há uma velha história, a gente um dia vai voltar a essa história a comentar, mas assim, as lendas contam que o Turbo R viria na verdade com o V9990 e um V9958, que é o chip de vídeo do MSX2+, para compatibilidade. O V9990 não tem modo texto, ele não tem nenhuma interface de texto, mas ele tem vários modos gráficos, uma capacidade assombrosa em comparação ao 58, mas não veio. Então fizeram a GFX 9000, foi um grupo da Suíça que desenvolveu, produziram alguma coisa, foi feita produção de jogo, tudo. Eu tive com algum tempo nas mãos e vou dizer que eu tentei fazer aquela porcaria, cuspir vídeo para fora e não consegui, mas o Asen resolveu, o Ricardo Asen produziu agora a Power Graph e a Tecnobyte está vendendo ela, que ela tem um V9990, funciona, tudo de V9990 funciona para ela, tudo. Duas uma coisinha que fazem ela ficar mais interessante do que a GFX 9000 original. Primeiro, além dela estar disponível no Brasil a um preço que eu considero razoável para o que é, R$350, ela tem saída S-Vídeo e saída de vídeo composto. Ou seja, é só espetar o cabo na bichinha, espetar num outra televisão ou no mesmo monitor, na TV que tenha duas entradas, espeta na outra, você só muda, já tem a saída de vídeo, o que era um grande problema quando você pegava a GFX 9000, que era conseguir fazer. A gente, depois de muita luta, descobriu que a saída era um RGB, aí tinha que jogar para jogar no monitor, era uma coisa estranha, mas a dele funciona muito bem. Quem mexe com a MSX já deve ter ouvido falar daquele jogo, não sei se o César você lembra, daquele jogo Ecstasy, que foi abandonado do desenvolvimento. Sim. O jogo era para rodar em Turbo R, com GFX 9000 e Moon Sound, e com 1 MB de memória. O jogo assim, é tudo no máximo para poder fazer. Eles só fizeram 2 fases, fizeram um editor de fases, deixaram tudo pronto, e o grupo que estava desenvolvendo, o grupo Abyss, parou o desenvolvimento e o grupo acabou. Eles deixaram tudo pronto para quem quisesse continuar. E a gente rodou na MSX Rio. Ironicamente, ele espetou Power Graph, ele espetou a Shockwave no meu MSX2 da Philips, que tem 1 MB de RAM, e rodamos nele e descobrimos por que ele exige Turbo R. O jogo é lento, caramba. O jogo precisa da velocidade de um micro, pelo menos um micro com turbo. Então, quem tiver interesse, a Tecnobyte infelizmente ainda não tem site. Se tiver interesse no produto, eu vou dizer para vocês que é fantástico. Eu tô com a mão coçando para comprar para mim. E tiver interesse para comprar, quiser saber mais informações, se não tiver na lista de MSX, se não tiver, manda uma mensagem pra gente, a gente passa o contato do Asen. Ele tá vendendo cada uma por R$350, fora frete. E a outra coisa que eu vi é que tem um grupo na Holanda, um grupo de desenvolvedores, que é o grupo Supersonics, que acho que a gente comentou, acho que a gente falou deles. A gente chegou a falar do Frank, César, você lembra? O projeto deles, o Frank. O Frank é basicamente uma placa que eles iam botar um VDP de Master System e fazer de forma que você pudesse rodar jogos de Master no MSX. Eu acho que a gente comentou, não tô lembrando. Eles estão anunciando um novo produto que é a Play Sonic, que vai sair para agosto. Então é uma placa com vários conectores, várias expansões que permite várias possibilidades. Características que vem na danadinha. Um chip de som de áudio e vídeo Sega 315-5246, que você encontra no Master System 2. Um encoder de Power NTSC com mudança via software. Um MOS Technology 6581 ou 8580, isso significa um SID de Commodore 64 na placa. Até 16 MB de memória endereçável. Vai vir com um chip, um Spartan FPGA que opera 80 MHz, com um conector JTAG, então pode ser programável externamente, esse conteúdo dele. Internamente a ele está emulado nesse FPGA SCC e com mais 512K de Maper da Konami. PSG, fazendo também a possibilidade de redirecionar o PSG para esse SCC e mais algumas gracinhas que eles colocaram, mais 13 canais de som extras, usando o filtro do SID, essas coisas de vídeo, suporte dessa forma que dá para, segundo eles, rodar algo em torno de 400 jogos do Master System, do SC1000 e do SG1000 no MSX. Eles têm um vídeo, eu até vi o vídeo do processo de produção deles, eles estão fazendo uma produção profissional, contrataram uma empresa para montar as placas, eles disseram que não vão cobrar muito caro, não é a intenção deles cobrar muito caro, eles querem fazer um que cabe no bolso de qualquer um, qualquer um na Holanda.
não quer dizer que vai caber exatamente necessariamente no bolso dos brasileiros, mas é realmente muito interessante, tanto que gerou um bocado de comentários lá no msx.org. O produto deles parece uma coisa bem interessante, funciona, o Frank funciona. Isso parece que, pelo que eu entendi, essa placa vai ser na verdade uma expansão da capacidade do Frank. Mas acrescentando mais essas coisas, bom, os caras botaram um SID dentro da placa. Começa aí, né? Começa a bagunça aí, né? A doideira, né? Os caras metem um SID lá dentro. Então, tá bem interessante, então vai abrir mais possibilidades. Então fica aí para quem tiver interesse na parte de MSX, na parte de hardware, tem essas novidades. Eu acho que já que a gente citou rapidamente o Kojima, vale lembrar que o Metal Gear 2 Solid Snake, que foi traduzido para o inglês já fazem quase 13 anos, saiu agora uma correção para alguns problemas que o jogo teve, que alguns kanjis que não estavam traduzidos, algumas falhas de gráfico que estavam faltando, informação que não estava centralizada, erros no texto, pontuação, algumas coisas foram feitas. Então o programador holandês continuou fazendo certas correções. Eles descontinuaram a versão do jogo para disco e só tem agora, só deixando a versão para cartucho. Então provavelmente você carrega com o exec-ROM ou com load-ROM ou qualquer outra ferramenta. Algum ROM da vida. Se bem que se falar em load-ROM agora, se o João ouvir, ele vai virar e lembrar de uma pessoa conhecida nossa que fala, não, load-ROM não, load-ROM não. Mas que seja. Pena que não chegar a ter nosso, né? Ele deve estar comemorando, comemorando o aniversário, né? Afinal, quando hoje é o aniversário do João. Estamos gravando esse boletim do aniversário do João, que é o terceiro host desse podcast. Então já sabem, se vocês quiserem mandar aí ovo, farinha, computadores que ninguém nunca ouviu falar, etc e tal, pro João, sintam-se à vontade. Ele ainda vai comentar isso, talvez comente isso no podcast, mas quem quiser dar uma olhadinha no site do Grupo MSX, aliás, abram-se os céus, podem tocar aleluia, o site foi atualizado. Isso explica muita coisa. Então quem quiser já tem fanzine para baixar em PDF, já tem fotos de todos os encontros, ainda tá faltando legenda, tem muita coisa mais, inclusive as fotos da MSX Rio, das duas edições que houveram esse ano, em 2010. Alguns talvez olhem, vão ver um pé e um micro branco dentro de uma bolsa sendo pisado. O pé era meu, eu tava tentando ser bem humorado, e o micro é um Apple IIc, que foi a última aquisição do João para sua coleção. Então agora o João tem um Apple IIc também. Um dia a gente vai ter que fotografar essa coleção dele, filmar, dar um jeito de listar tudo para poder apresentar para os nossos ouvintes, para ver que a gente vive o que prega. Pois é. Acho que tá bom de notícia, né, César? A gente fala, galera? Só duas aqui ficaram de fora, mas de qualquer maneira eu vou. Só já que elas existem. O Retrobits Podcast, né, da nossa inspiração, podemos dizer assim, do Will Evans, ele lançou o último podcast dele, foi primeira parte de uma entrevista com Stuart Scheifert, que foi apresentador de um programa chamado Computer Chronicles, que além de ser um programa que passou 22 ou 22 anos no ar nos Estados Unidos, foi produzido pela PBS, né, que é a televisão pública americana, teve uma influência enorme na divulgação da microcomputação, né, foi dublado em vários países, chegou a ter durante 6 anos Gary Kildall da Digital Research como comentarista, e está praticamente todo disponível no Internet Arquivo. Nossa, www.archive.org, gente, vai lá, vejam. Para variar, está absolutamente imperdível, né, para quem gosta de retrocomputação. É um podcast, só repetindo, que se você gosta de retrocomputação, arruma um jeito de se virar no seu inglês e ouvir o Retrobits. Não é um podcast que sai toda semana, 2, 3 semanas, 3 vezes. No princípio sai a cada 2 semanas, às vezes demora até mais, mas, vale a pena. E outro... Vale muito a pena, com certeza. E o outro, né, o link vai estar nos show notes, que é o cara que usou um iPad para rodar uma animação no Apple IIe. Depois dessa, eu vou embora. Pera aí, ele usou um iPad para rodar uma animação no Apple IIe? Isso. Eu ia perguntar se o cara não tem o que fazer, né, mas... Enfim, tem muito. Acho melhor a gente ir embora depois dessa, né? Só bota o link, vocês vejam, discutam e se divirtam depois, rindo, ou chorando, cortando os pulsos, sei lá, é o que vocês vão fazer. Enfim, mas a gente vai, né? Depois dessa, né, acho que é hora de dizer tchau, né, César? Tchau.